participantes. Antes de começar, informo que a mesa dos trabalhos é composta pelo senhor Manuel César, Irajá e Ricardo, respectivamente diretor de Relações com Investidores, diretor administrativo financeiro e diretor-presidente. A apresentação dos resultados será realizada pelo senhor Irajá, diretor administrativo financeiro, e ao final, o senhor Ricardo, diretor-presidente, a gente fará a apresentação do senhor Ricardo. Gostaria também de informar que durante a apresentação, que a apresentação será realizada das 8h30 às 9h30, eventuais dúvidas poderão ser formuladas via chat e serão respondidas ao final da reunião. Importante salientar que, devido à nossa agenda apertada, caso não seja possível esclarecer todas as dúvidas durante esse período, serão oportunamente esclarecidas via e-mail. Passo a palavra ao nosso diretor administrativo financeiro, senhor Irajá, para iniciar a apresentação dos resultados. Bom dia a todos. Nós vamos fazer essa apresentação explicando o resultado alcançado pela Inepar no ano de 2021, falar um pouco sobre reorganização tributária, outras fontes de recurso, falar um pouco sobre o balanço projetado da companhia, e a gente tece alguns comentários sobre isso oportunamente, também sobre o atual estágio do processo de recuperação judicial, e finalmente a gente vai passar a palavra ao Ricardo, que fará o seu pronunciamento, a sua mensagem. Antes de qualquer coisa, existe um disclaimer que é necessário que se faça e é praxe de todas as companhias, para que haja total entendimento do que está sendo apresentado. Bom, destaques do período. A companhia apresentou no ano de 2021 um lucro de 1,3 bilhão de reais. Também recebimento da segunda parcela da arbitragem, que já foi objeto de outras apresentações. Início de reorganização operacional, financeira e administrativa e a transação tributária. Bom, nós vamos dividir em alguns tópicos, sem tomar muito tempo, mas tentando ser o mais objetivo possível, explicando o resultado, a reorganização tributária, outras fontes de recurso e o balanço projetado. Durante o ano de 2021, nós tivemos um crescimento que foi representativo na receita operacional, embora ainda muito longe daquele tradicional processo nosso de atuação operacional antes da recuperação judicial e antes desse período longo que nós atravessamos no Brasil de poucos investimentos em infraestrutura que naturalmente geram carteira de encomendas para a nossa empresa. Então, aqui um breve histórico de receitas. No ano passado, nós faturamos 9 milhões de reais e esse ano 27 milhões de reais. Ainda é um resultado muito pequeno, para o tamanho da companhia, mas mostra um caminho de recuperação para o qual nós estamos trabalhando intensamente e ainda no ano de 2021 sob o rótulo de empresa em recuperação judicial, que tem criado, como é natural para empresas desse tipo, obstáculos muito sérios na área comercial por conta de compliance dos potenciais clientes. O resultado final do exercício ele apresenta um expressivo lucro de 1,3 bi, e isso se deve especialmente ao acordo assinado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em dezembro de 2021, de transação individual, que possibilitou obter descontos de até 70% do montante de juros, multas e encargos, e a gente mostra aqui no gráfico o impacto que isso teve no nosso resultado. A gente saiu de um prejuízo de 542 milhões em dezembro de 2020
para um lucro de 1 bilhão e 300 milhões no ano de 2021. O lucro líquido apurado em 2021 será aproveitado para a absorção dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores, conforme os senhores têm acompanhado. Bom, esse resultado expressivo que nós conseguimos, fruto dessa reorganização da dívida tributária, amparado em toda a legislação pertinente a isso, no qual nós nos enquadramos, ela proporcionou uma redução de 1 bilhão 795 milhões de reais. Então, a gente mostra aqui nesse quadro o que era a nossa dívida não previdenciária, a dívida consolidada previdenciária e também de FGTS antes e depois do acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso implica num desconto obtido de 1 bilhão 795 milhões. E aí, por que a gente mostra no balanço um ganho de 1 bilhão e 300 tão somente? É o seguinte, durante o processo de renegociação de nossa dívida tributária, existiam alguns itens que estavam sendo discutidos judicialmente pela INEPAR e, portanto, não compunham ainda os registros contábeis porque estavam sendo discutidos judicialmente. Quando houve essa possibilidade, então, de obtermos esse desconto dentro da legislação, a empresa renunciou, então, a esses processos judiciais e deu à Procuradoria da Fazenda Nacional a conhecer o total da sua dívida, sem descontar aqueles que estavam em processos judiciais, e obteve, então, uma redução expressiva. Porém, o reflexo no balanço é um pouco menor, porque não estavam registrados contabilmente, fruto das demandas judiciais que, na iminência de obtenção do benefício, nós renunciamos. Então, essa é a diferença que, evidentemente, salta aos olhos, porque que a gente teve um desconto de 1 bilhão 795 e o balanço apresenta 1,3 bilhão. Também outras fontes de recursos que é importante a gente ressaltar, isso já foi objeto de outras apresentações. A companhia e as suas controladas detêm aproximadamente 3 bilhões de claims em discussão em diversos estágios judiciais, e nós temos uma monetização histórica acima de 50%. Em seguida, a gente vai mostrar um gráfico que também já foi mostrado anteriormente, mas reforça o nosso potencial de realização desses claims. Nós temos também aí um leilão que está programado para o dia 28 de abril, de venda das UPIs da IESA Projetos, Equipamentos e Montagens e IESA Óleo e Gás, e então esse processo se consolida no dia 28/4, próximo, daqui a um mês aproximadamente. E temos também liberação de aproximadamente 200 milhões em penhoras judiciais, que serão utilizados para pagamento de credores concursais e extraconcursais, bem como parcelas da transação tributária e despesas correntes. Essa liberação de penhoras é fruto de penhoras que ocorreram sobre a liberação da segunda tranche da arbitragem que nós ganhamos lá em Nova York, que já foi objeto aqui de explanação, foi objeto de fato relevante. Por conta de algumas petições, interferências de credores, esses recursos foram depositados em juízo pendentes de alguns acordos com bancos. Todos esses acordos já foram feitos, pagos, e fica pendente apenas a liberação desses recursos judicialmente. Então, não há mais nada que impeça essa liberação, apenas dependemos da liberação do judiciário, cujo prazo a gente não consegue precisar, mas estamos na iminência de obtê-los. O próximo quadro mostra, então, um histórico que respalda essa nossa crença na realização de ativos, mostrando que ali a nossa estimativa em 2014, o ano em que nós entramos com o processo de recuperação judicial, nós tínhamos um estoque de
claims de 2,6 bilhões de reais. E a nossa estimativa era receber 25% disso, ou seja, 658 milhões de reais. O nosso histórico mostra que de 1 bilhão 450 milhões Nós acionistas tivemos um problema técnico, foi resolvido. Pesados acionistas, tivemos um problema técnico, já foi solucionado e devido ao atraso, a gente vai estender mais 10 minutos ao final da reunião e retomamos a apresentação da lâmina que paramos com o senhor Irajá. Ok, a gente começou falando sobre a monetização de ativos, o nosso histórico de monetização de ativos. Voltando então no início dessa tela, em 2014 nós estimávamos receber de um total de 2,6 bi em claims, 25% deles, ou seja, 658 milhões. Mais recentemente, de um segmento de 1 bi 450 milhões de claims, nós conseguimos receber 1 bilhão e 41, ou seja, a nossa monetização alcançou 72% desse total. Muito acima, quase 3 vezes mais do que a estimativa inicial de 25%. Um segmento dos claims foram segregados para constituir um FDIC, chamado FDIC Taranis, que hoje tem um valor de 1 bilhão e 94 milhões. De forma conservadora, a gente estima receber para esse conjunto de claims 56% deles, o que daria um total de 619 milhões de reais. Fora do FDIC Taranis, ainda tem um montante de 2 bilhões e 100 milhões em claims, que mais conservadoramente ainda a gente espera receber 42%, ou seja, 887 milhões. Então, de um total aí de 3,1 bi, 3,2 bi em claims, uma média ponderada aí de 47%, a gente tem claims a serem monetizados da ordem de 1 bilhão e meio, 619 mais 887. As próximas telas mostram o nosso balanço patrimonial, que já foi divulgado, e eles refletem exatamente aquilo que a gente falou no início, especialmente o resultado da transação tributária, alguns claims que nós recebemos e o recebimento da segunda tranche da arbitragem. Então, eu vou passar por elas e vamos falar um pouquinho sobre um balanço gerencial projetado. A partir de 31 de 12, a companhia simulou o resultado e o patrimônio líquido, caso fosse contabilizado ganhos e atualizações de ativos e passivos, que hoje não são possíveis contabilizar devido às regras contábeis, vigentes conforme abaixo. São 250 milhões em benfeitorias realizadas pela Petrobras nas instalações do estaleiro CBD, Companhia Brasileira de Diques, cuja nossa participação é de aproximadamente 50%. Conforme o contrato, todas as benfeitorias e equipamentos instalados no imóvel serão incorporados ao mesmo. E também, na rubrica Títulos e Valores Mobiliários, estão lançados os ativos aportados no FDIC Taranis, os 619 milhões que nós nos referimos aí há poucos minutos atrás. O FDIC Taranis é constituído sob a forma de condomínio fechado e destina-se exclusivamente a investidores qualificados, tal como definidos pela legislação vigente.
As companhias efetuaram um aporte no valor de 619 milhões, através de créditos oriundos de processos judiciais em andamento, que hoje somam aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais. A monetização desses ativos tem sua eficácia comprovada historicamente, conforme a gente demonstrou aí há duas lâminas, ou 3 lâminas atrás, dando os percentuais de realização que nós obtivemos. E 887 milhões, que são os outros ativos não incluídos no FDIC, de um total de 2,2 bi, que nós mostramos agora há pouco naquele quadro, demonstrando o total de claims que nós temos. Disso resulta, então, um balanço geral projetado e a gente compara com o balanço patrimonial. Então, se a gente pudesse, isso é apenas um exercício, né? Não tem validade contábil, econômica, mas é uma demonstração de potencial que a companhia dispõe, especialmente na rubrica lá embaixo, no não circulante, em títulos e valores imobiliários, em que a gente sai de 688 mil, que é o valor que consta do balanço oficial da companhia, para 656 milhões, basicamente pela incorporação aqui dos 619 milhões do FDIC Taranis. Também impostos a recuperar são provisões para impostos decorrentes de recebimento desses ativos na base de 34%, então, que dá esse total de impostos a recuperar. Outros créditos são os 887 milhões, que nós já referimos, de outros claims, e investimentos, que sai de 249 para 499, são os 250 milhões de investimentos feitos pela Petrobras no estaleiro CDD e que a gente, de forma gerencial, projeta aqui esse valor do ativo. Em termos de passivo, a gente tem lá no não circulante impostos diferidos, que sai de 96 milhões, que está no nosso balanço oficial, para 752 milhões, que são basicamente impostos sobre os claims. E na parte de patrimônio líquido, a gente tem reserva de reavaliação, que é os 250 milhões lá dos investimentos feitos na CBD, deduzido o imposto de renda, e os prejuízos acumulados, né, que saem de 3 bilhões e 98 para basicamente 2 bilhões de reais. Então, esse é o balanço projetado, que dá uma ideia do que pode ser a companhia nos momentos subsequentes, que estão com fatores na iminência de acontecer. Sobre o atual estágio da recuperação judicial. A companhia já cumpriu praticamente com todos os compromissos do biênio 2015-2017. Vamos lembrar que o plano de recuperação judicial foi aprovado em maio de 2015 e comportava um biênio até maio de 2017, onde deveriam ser pagos todos os compromissos incontroversos das classes 1, 2, 3 e 4. Nós cumprimos todos esses compromissos até agora, restando tão somente o compromisso na classe 2 com o BNDES, cuja negociação encontra-se em curso. Tem havido uma série de reuniões, não presenciais, mas por videoconferência e também por teleconferência, através do nosso presidente, que depois vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Temos agendado já reuniões presenciais também com o BNDES, no sentido de encaminhar um acordo que seja satisfatório para todas as partes e nos permita, assim, cumprir, então, o último elo da recuperação judicial no biênio, que é esse compromisso com o BNDES. Bom, sobre os resultados de 2021, era isso que eu tinha a expor. Fica aberto aí a perguntas que, se não houver tempo hábil para que sejam respondidas aqui ao vivo, serão respondidas através, por e-mail do site, do e-mail do RI, da INEPAR, e todas as perguntas serão respondidas. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Aquino Filho. Ricardo é o novo CEO da INEPAR. Ricardo
tem uma convivência muito recente conosco como CEO, ele está aqui desde final de dezembro, oficialmente desde janeiro, mas ele já convive conosco há cerca de 2 anos como membro do Conselho de Administração. Então, ele tem já um conhecimento bastante profundo da companhia, até porque conviveu nesses últimos 2 anos com a nossa realidade, e também tem um entendimento claro do nosso segmento, porque tem um histórico profissional em companhias com grande similaridade com a nossa, mas eu vou deixar que o Ricardo faça a sua autoapresentação pessoalmente, tá? Ricardo, com a palavra. Obrigado, obrigado. Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui em contato com vocês. É o meu primeiro contato oficial na função de presidente. Como o Irá já falou, eu venho acompanhando a empresa já na função de conselheiro. Eu acompanhava já há quase 2 anos e com isso realmente agora como executivo a gente vai poder colocar nossas ideias em práticas, né? Bom, o ano de 2021 foi longe de ser fácil, né? Um ano de pandemia, um ano de crise e volatilidade nos preços, as commodities subindo absurdamente, minério de ferro subindo, todos os insumos que nós precisamos para fazer nossos produtos na fábrica subindo consequentemente, né? Veio aí a volatilidade no câmbio, veio pressão inflacionária, alta de juros, tudo corroborando contra o nosso o ambiente favorável para que promovam os investimentos, né? E nós somos uma indústria que dependemos do crescimento econômico. Nós estamos diretamente influenciados. Se vocês observarem os últimos 7 anos, né, da economia, né, da nossa história econômica, a gente vem sofrendo a maior crise econômica da história dos últimos 100 anos no Brasil. A gente vem sofrendo, tivemos pandemia nesse meio tempo, tivemos um cenário político conturbado, com dificuldade de gestão, com dificuldade de implantação de suas ideias e tudo mais. Bom, com isso, nós continuamos firmes e fortes, mesmo numa situação fragilizada a qual estamos, continuamos operacionais, continuamos sobrevivendo, continuamos motivando pessoas, conseguindo mercado. Então, estamos aqui ainda fortes e capacitados para a nova retomada da empresa, tá? Em virtude desses últimos 7 anos aí ter, né, sido um caos em termos de economia, em termos de política, em termos de mercado, de infraestrutura, porque nós fomos aniquilados pela ausência momentânea de investidores, os quais saíram do mercado. Tivemos aí a substituição de alguns investidores, isso leva tempo. Os investidores estrangeiros ainda não se sentem muito confortáveis em entrar aqui no Brasil, em virtude de insegurança jurídica, volatilidade nos preços e tudo mais. Com isso, eu gostaria de colocar um contraponto aqui ao passado negativo e mostrar alguns pontos que foram favoráveis, na minha visão, são preponderantes para a criação de um ambiente favorável de investimento aqui no Brasil. A gente teve a vacinação em massa agora aqui no Brasil. Com isso, acho que a gente vai sair dessa pandemia. Vários estados já mostraram aí o declínio do uso de máscaras, da obrigação do uso de máscaras. Os índices de doença caíram absurdamente. Então, com isso, é um fator preponderante para a gente voltar com a atividade econômica. Um outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, independente de defesa política de um lado ou de outro, o governo federal ele criou e fortaleceu o Programa de Parcerias de Investimentos, que é o PPI,
que está capitaneado pelo ministro Tarcísio de Freitas, no Ministério da Infraestrutura. Então, eu tenho, com a criação desse PPI, nós conseguimos criar um roteiro, uma agenda de investimentos no Brasil, o fortalecimento de algumas agências de regulação, fortalecimento do TCU, no entendimento dos projetos de infraestrutura, são projetos estruturantes, são projetos que demandam financiamentos, são projetos que dependem de horizonte de 30, 35 anos, às vezes 50 anos, como no caso de ferrovias, a criação dos marcos regulatórios, dos novos marcos regulatórios, promovendo investimentos na área de saneamento, ferrovias, portos, aeroportos. O que você vê agora, o que vocês veem agora, isso é fruto de uma organização, de legislação, de planejamento, que é a principal função do governo. Então, isso, para o nosso mercado, isso foi fabuloso. Mas como é que isso daí chega na nossa carteira? Como é que isso vira negócio aqui para a Inepar, para o Grupo Inepar? Isso demanda tempo. Esses projetos que foram concessionados ao longo do ano retrasado e o ano passado, objeto do planejamento do PPI, eles levam um tempo para serem estruturados. Não é assinar um contrato de concessão e no dia seguinte já vem pedido para a fábrica ou vem um EPC, um contrato de EPC para a gente. Não é assim. Esses projetos eles precisam de um tempo de maturação, que é de levantamento, primeiro, estruturação societária, criação de uma SPE, fazer um processo de ativação de CNPJ, isso tudo no momento de pandemia leva tempo. Outra coisa, levantamento do capital, né? Tanto do equity quanto da dívida, para poder fazer frente a esses investimentos que estão dentro desses contratos de concessões e PPPs, levam tempo para ser maturados. Você precisa ir para fazer um levantamento de um bridge loan, de um empréstimo ponte de curto prazo, você leva aí uns 6 meses, se tudo correr bem. Estamos num momento de pandemia, onde as coisas ficam mais difíceis. Vou colocar 9 meses, 12 meses para ser estruturado. Isso leva um tempo. Adicionalmente a isso, o projeto não vai ser 100% financiado com um investimento, um empréstimo de curto prazo. Ele vai ter que ser substituído por um empréstimo de longo prazo, que leva mais tempo ainda para ser estruturado. E aí sim, a roda começa a girar. A partir do momento que o empréstimo de curto prazo é fechado, o equity é colocado na mesma proporção, e aí eles vão concomitantemente andando, e assim começam as obras a serem realizadas, os pedidos de produtos e serviços começam a ser demandados. Ou seja, 12 meses é um prazo médio, é um prazo mínimo para poder os pedidos serem abordados. Com isso, eu quero mostrar que, sim, o mercado de infraestrutura está voltando. Primeiro, eu confio no planejamento que o governo fez. Eu espero que haja continuidade nessa transição, se não for o presidente Bolsonaro, que continue o governo, que seja o Lula, uma terceira via, que seja. Eu espero que isso vire um plano de Estado, e não um plano de governo. Isso daí tem que ser continuado. Infraestrutura, o mercado de infraestrutura, ele não pode ser um plano de governo, ele tem que ser um plano de Estado, ele tem que perpetuar ao longo dos governos que aqui tiverem. Então, isso é preponderante para que o nosso setor volte consolidado, volte com consistência, acho que é a melhor palavra que traduz isso daqui. Infraestrutura precisa de consistência. Os investimentos não podem parar, os investimentos têm que ser mínimos necessários, que consigam cobrir a depreciação do que foi investido no passado, né? Então, ou seja, a gente tem que investir um pouquinho mais do que o nosso PIB em infraestrutura. E isso não vem acontecendo há muito tempo no nosso mercado. Bom, vejam, isso é um cenário positivo que eu estou falando. Mesmo com dificuldade, eu estou mostrando que tem um cenário positivo, que tem planejamento, que tem execução por parte do governo, concessionando,
estou mostrando que é difícil, não é fácil, tem de longa maturação, de investimentos de longa maturação. Nós não somos uma empresa de varejo, nós somos uma empresa de atacado, uma empresa que vende tecnologia, que vende conhecimento. Nós temos uma engenharia ainda muito capaz, temos essa engenharia dentro de casa, onde nossos produtos são engenheirados. Não existe produto de prateleira, precisa de engenharia para poder ser montado e aplicado ao local de cada projeto, né? Bom, com isso, eu gostaria de mostrar para vocês que nós continuamos fortes e motivados, tá? A gente fez o dever de casa, novamente, nós revisitamos os custos operacionais, as despesas administrativas, de forma a adequar ao nosso tamanho. Só que a gente se deparou com algumas dificuldades. Nós temos problemas de empresas ainda da época que a gente era de grande porte, né? Eu tenho uma recuperação judicial, eu tenho processos trabalhistas, eu tenho processos na justiça, né? Que me demandam uma estrutura. Eu sou uma empresa de capital aberto e demanda uma estrutura de uma empresa de capital aberto. Eu tenho que ter uma área de RI, eu tenho que ter uma contabilidade muito boa, muito bem apurada, eu tenho que ter uma área de controladoria, eu tenho que ter uma área jurídica, que eu não consegui reduzir mais pessoas, que isso daí me demanda custos administrativos mais altos. Então, mesmo assim, nós fizemos esse estudo, esse dever de casa, nesses últimos 3 meses, reduzimos mais ainda, né? Sem que percamos a nossa competitividade, a nossa qualidade e a nossa segurança nos produtos e serviços que nós vendemos. E eu posso materializar isso através de um prêmio que nós recebemos. Eu não estou autorizado a divulgar o nome da empresa, mas entendam, é uma empresa de grande porte, multinacional, que está há mais de 100 anos no mercado que ela atua, e que ela nos condecorou como o melhor fornecedor do ano de 2021. E isso graças à nossa qualidade da nossa equipe da fábrica. Nós produzimos produtos e serviços que atenderam plenamente esse nosso cliente, que como eu falei, é um cliente de longo prazo, é um cliente de alta qualidade e que tem excelência no mercado onde atua. Então, isso mostra a nossa qualidade de produtos e serviços que nós oferecemos. Ou seja, fizemos o dever de casa, reduzimos até onde pudemos e, mesmo assim, continuamos mostrando para o mercado nossa qualidade. Um concorrente alguns concorrentes, mais de um, nos visitaram ano passado e passaram a demandar mais serviços. E esses serviços estão concentrados, dado que o mercado de energia não vem reagindo, o mercado de reformas de grandes hidrelétricas e de grandes termoelétricas vem ganhando força. E o mercado, os fornecedores do setor de energia vêm demonstrando mais atenção a esse setor, esse subsetor do mercado de energia, que são as reformas e retrofits, né, de termoelétricas e hidrelétricas. Tá? E é aí que a gente está acreditando. Bom, vamos lá. Então, eu já falei que fizemos o dever de casa, eu já falei que a gente fez o mercado de infraestrutura está voltando, que essa volta é lenta, mas gradativa, que tem que ser com consistência, que os nossos políticos, seja o que vier agora nas eleições de 2022, que transformem o setor, que tratem o setor de infraestrutura com consistência, que transformem em um plano de Estado e não um plano de governo, tá? E que garantam a manutenção dos investimentos em infraestrutura. Bom, com isso, a gente parte para o ano de 2022
focados na saída da nossa RJ. Tudo depende das negociações que estão em andamento, que já se iniciaram, como o Irajá falou recentemente. Temos mantido um contato muito próximo com o BNDES, que é um dos nossos maiores credores, na tentativa de buscar uma solução. No final do ano passado, a gente iniciou a elaboração de um business plan. Foi parcialmente concluído lá atrás. Nesses últimos 3 meses, a gente está revisitando esse business plan. Eu digo que ainda não está plenamente satisfatório, e por isso que eu digo que ainda não está fechado, embora esteja parcialmente fechado. Já chegamos a algumas conclusões e já posso aqui adiantar que a gente tem um foco um pouco mais ampliado do que estava no ano passado. Voltamos os olhos novamente para o setor de óleo e gás, onde temos plena capacidade. Fomos players atuantes e reconhecidos no passado no setor de óleo e gás. Não vejo motivo para não continuarmos batendo nessa tecla. Assim como o mercado de energia, que também foi um dos pilares aqui do crescimento dessas empresas, do Grupo Inepar. E eu acredito bastante ainda no setor de energia, embora bastante fragilizado, em virtude da ausência de investimentos nos últimos anos, mas, como eu mencionei, o subsetor do setor de energia, que é de reformas e de termoelétrica e hidrelétricas, tem se mostrado gradativamente que isso tem um crescimento. Então, a gente vai monetizar os nossos claims, como o Irajá mencionou. A gente vai continuar fazendo toda a entrada no mercado de ferrovias, que ferrovias também o governo federal possibilitou as autorizações, e com essas autorizações vem 150 bilhões de investimento programado em ferrovias. A gente não vai atuar em todo esse espectro de investimento. Supostamente, a gente vai ficar restrito às nossas possibilidades. Nós temos tecnologia e nós temos equipamentos que nos possibilitarão a produção de vagões de trens, de transporte, obviamente em parcerias que devemos firmar ao longo desse ano, para que nos possibilite entrar nesse setor de ferrovias, especificamente produção de vagões. Esse mercado gira em torno de 7% do total de investimento programado em infraestrutura, então só aí vocês já podem ter uma dimensão do tamanho do mercado. Obviamente não estaremos sozinhos nesse mercado de produção de vagões, dividiremos isso com outros players. Tá? A questão do saneamento, a gente resolveu focar no saneamento industrial, onde exige um pouco mais de expertise, porque exige engenharia, são os produtos engenheirados que eu falei há pouco. E isso nos dá um diferencial, que nós somos uma empresa que fabricamos serviços e produtos engenheirados, ou seja, que precisam de tecnologia, que precisam de que não são produtos de prateleira. Com isso, eu entendo que a gente vai se diferenciar nesse mercado e tem condições, novamente, de ganhar nosso quinhão. Tem mais players fazendo isso? Sim, tem mais players fazendo isso, mas é onde a gente pode ter vantagem de entrar, onde mostra conhecimento e tecnologia aplicada aos produtos e serviços. Tá? Então, de alguma forma, esses são os próximos 5 anos da empresa, esse business plan que está em andamento, que já está numa fase bem avançada. Eu entendi como nós vamos sair vamos caminhar ao longo desses 5 anos. Eu entendi aonde nós podemos focar, que são nos setores de energia,
óleo e gás, ferrovias, saneamento industrial, e tem uma possibilidade muito grande de entrarmos no setor de agribusiness, e na construção de silos e de outras formas de atuação. Como a gente vai entrar nesse mercado? A IESA, o Grupo Inepar, ele tem balanço para entrar, ainda não temos balanço forte para entrar. Nós temos muito acervo técnico, isso é muito importante. Nós temos ainda conhecimentos internos ativos, pessoas capacitadas que sabem engenheirar, sabem fazer, ou seja, sabem planejar, desenhar e executar o que nós venderemos. Bom, então temos pessoas, temos capacidade técnica, estamos fragilizados em termos financeiros, mas conseguimos montar parcerias ainda. Então, todo esse planejamento que nós temos para os próximos 5 anos vai depender de parcerias. E essas parcerias já estão sendo reativadas, estão sendo executadas. Esse vídeo no mercado de energia, na revitalização de hidrelétricas e termoelétricas, essas parcerias já estão formadas. No setor de óleo e gás, já estamos buscando, já tem conversas em andamento para fortificar essas parcerias. Eu posso dizer que já estamos sendo cotados para que projetos novos, que esses novos parceiros estão entrando. Então, nós apoiaremos esses novos parceiros, entrando como subcontratado deles. A mesma coisa em ferrovias. Parcerias para produção estão em andamento. Também vão colocar isso para garantir o nosso sucesso aí ao longo de 2022, 2023. Lembrando que todas essas parcerias e esses projetos são de longa maturação. Não adianta a gente vir aqui no próximo ITR, que muito provavelmente a gente ainda não tenha um contrato fechado. Eu dependo de leilões, eu dependo da vontade do investidor em investir. Às vezes a gente trabalha durante 6 meses, 8 meses na execução de uma proposta e chega 2 dias, 1 dia antes do leilão, o investidor decide não bidar, e aí decide não participar do leilão de infraestrutura. Eu joguei 8 meses de trabalho fora, não tem como fazer nada. Então, um outro ponto que eu gostaria de botar, e aí eu vou pedir a licença de vocês, que talvez demore um pouquinho. Eu estou mostrando que a gente está fazendo uma gestão austera de custos, que a gente está olhando para o futuro, olhando para um futuro próximo, olhando o mercado com carinho, entendendo como a gente vai atuar nesse mercado. E eu vou colocar para vocês agora um olho no futuro. Não adianta a gente... O que vai ser o pós 5 anos? O que vai ser o mercado de infraestrutura daqui a 10, 15, 20 anos? Temos uma mudança, a gente vem observando uma mudança muito drástica e rápida. Vai vir a internet, o 5G, essa velocidade da internet vai mudar absurdamente. A indústria 4.0, né, que é como está sendo chamada a revolução, a nova revolução industrial, vai ser a automatização das indústrias. E nós, como produtores de equipamento, como atuantes fortes no mercado de infraestrutura, a gente precisa entender como isso vai acontecer. E o Grupo Inepar, ele capitaneou a criação de um centro de tecnologia e inovação, cujos participantes hoje, temos mais de 5 empresas aí que estão junto conosco desse comitê que foi criado de tecnologia e inovação e que está buscando entender como vai ser o futuro. Estamos buscando o futuro em infraestrutura. Tá? Eu gostaria de apresentar o Dr. Atilano,
que foi o fundador aqui do Grupo Inepar, que hoje está 100% dedicado a essa nova busca. E eu gostaria de deixar bem claro que a idealização desse centro desse comitê, foi nossa, mas é um braço separado do Grupo Inepar. Não é mais somente a ideia que foi concebida aqui. Isso é um conglomerado, é um comitê, é um grupo de empresas que querem, do setor de infraestrutura, que querem olhar para o futuro e entender como esse futuro vai ser. Então, eu gostaria de pedir a liberdade, pedir a licença a vocês. Eu vou convidar o doutor Atilano a participar aqui da nossa reunião para mostrar para vocês que a nossa preocupação em olhar para o futuro. Então, eu estou tentando mostrar para vocês consistência. A gente não está aqui só, a gente está olhando um passado recente, a gente está fazendo, de novo, estou sendo repetitivo, mas para frisar para vocês que o processo está sendo feito de forma correta. Eu estou olhando o passado recente, eu estou planejando a retomada, garantindo a sobrevivência da empresa durante esse período de transição, que não é fácil. Estamos renegociando as dívidas, buscando os credores para efetivamente negociar e fazer com que tudo seja a contento, que promova a nossa saída da RJ e que garanta a nossa retomada no mercado. Então, a gente está entendendo o que, o como e o porquê das coisas. Eu preciso questionar o porquê para tentar ver, buscar falhas no nosso plano e, com isso, consertá-las ao longo do caminho. Então, eu vou pedir licença um minutinho só, a gente vai apresentar esse vídeo e antes do vídeo eu vou apresentar aqui o Dr. Atilano como o nosso capitão do comitê, ele que capitaneia essa parceria que está sendo criada aí do comitê. Só um minutinho, por favor. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O objetivo principal de estar aqui a convite do Ricardo é de pedir o mesmo tipo de colaboração que vocês, acionistas, nos têm dado durante várias gestões aí do Grupo Inepar, não só minha, mas de outras pessoas também. E dizer que nós estamos extremamente confiantes no trabalho que o Ricardo está fazendo. Ele agora há pouco frisou que a preocupação é estudar o antes, o presente, sem esquecer do depois, porque as transformações têm sido muito mais rápidas do que no passado, o ciclo tecnológico é cada vez mais curto, e nós estaremos enfrentando nas próximas décadas algumas disrupções que têm sido estudadas principalmente no hemisfério norte, e nós temos acompanhado tudo isso. Eu gostaria de passar um videozinho rápido aí do Instituto e depois fazer uma explanação. Som. Inventar. Desenvolver. Criar. Inovar é explorar o mundo e as possibilidades.
para, a partir de novas ideias e tecnologias, encontrar soluções que possam transformar a realidade. Se a inovação sempre foi imprescindível para criarmos novos produtos e processos, hoje, em um mundo assolado por problemas socioambientais, se torna ainda mais necessária para que possamos criar soluções sustentáveis. Para isso, é necessário unir quem cria, quem produz e quem investe, gerando um novo caminho viável para o progresso da sociedade. É isso que fazemos. Somos o CTNI, Centro de Tecnologia, Negócios e Inovação, uma instituição sem fins lucrativos, que promove a inovação e a tecnologia, atuando em parceria com indústrias implementadoras, instituições nacionais e internacionais de elaboração de cenários futuros, instituições e laboratórios de desenvolvimento tecnológico e canais industriais mundiais, detentores de tecnologia com ênfase em inovação. Atua no desenvolvimento de soluções e equipamentos para atender às necessidades de fundos de investimento, em busca de tecnologia e inovação, aliados às práticas de ESG. Oferecemos assessoria em engenharia, tecnologia, inovação, fiscal, tributária e jurídica, modelagem de negócios e financiamento. E fazemos isso acompanhando todas as etapas do processo, com a identificação de oportunidades com base em inovação na América Latina e Brasil, a busca das melhores tecnologias em nível mundial, a gestão da elaboração de contratos de transferência de tecnologia, a identificação de parceiros industriais com capacidade de transformação em produto, a coordenação da produção de protótipos para aferição de desempenho, a certificação tecnológica, desempenho e viabilidade econômica, em conjunto com laboratórios e instituições parceiras, a coordenação inicial da produção industrial, a preparação de toda a documentação técnica e mercadológica da inovação ou tecnologia e as modelagens de negócio, com aplicação da engenharia fiscal econômico-financeira. A experiência comprovada de nossos parceiros no desenvolvimento de produtos, sistemas e soluções são nossos grandes diferenciais. Ao longo da história, inúmeras inovações foram produzidas por profissionais que estão hoje conosco. CTNI, promotores de tecnologia e inovação para um progresso econômico sustentável. Ok, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir o vídeo como completo. Nós estávamos sem som aqui na sala, mas acredito que foi distribuído a todos. Bom, a ideia inicial era de fazer um simples comitê de tecnologia para aproveitar a experiência que nós tivemos de 5 décadas aí em inovação, desenvolvimento de tecnologia própria, transferência de tecnologia, tropicalização de tecnologia e transformação da tecnologia em produto. E foi assim que a empresa lançou aqui no Brasil a grande maioria dos negócios do Grupo Inepar representavam inovação de uso da tecnologia aqui no Hemisfério Sul. E a intenção seria aproveitar essa experiência e dinamizar e otimizar e oferecer, inclusive, para terceiros. Então, como existe um excesso de liquidez lá fora, uma busca incessante por projetos ESG, que possibilitem CO2 zero ou negativo, e
grande parte desses fundos estão enfrentando dificuldade pela falta de projetos que têm uma certa maturidade para fazer com que o investimento dos seus investidores tenha uma taxa de retorno apreciável, né, ou a esperada. Então, a gente mudou a ideia e fizemos parcerias com várias instituições, aproveitando também a massa crítica que essas instituições detêm, e uma mão lava a outra e as duas a cara, e acabamos formando um instituto sem fins lucrativos que vai se dedicar a isso que foi explicado no vídeo. A busca de novas tecnologias no mundo inteiro, a identificação de parceiros aqui no Brasil e na América Latina que possam usar essa tecnologia com sucesso, a assessoria de tal forma que os contratos de tecnologia possam ser adequados às exigências do INPI, a tropicalização dessa tecnologia, todos esses segmentos da absorção tecnológica, a Inepar já tinha. E essas outras instituições que estão associadas aí no Instituto CTNI, também, a seu modo, têm uma experiência pregressa. Agora, como disse o Ricardo, está sendo estudado o passado, o presente, a transição do passado para o presente e a transição do presente para o futuro. Primeiro de curto prazo, que seria, para nós, curto prazo é 5 anos, e depois o longo prazo. Nos associamos aliás, constituímos uma parceria com o Instituto RethinkX dos Estados Unidos, que é um desmembramento de parte do MIT, e esse pessoal já há 15, 20 anos tem feito estudos extremamente complexos e com muita base de conhecimento sobre as transições tecnológicas do futuro. Ou seja, eles estão desenhando como será o mercado em determinados segmentos, nos principais segmentos da economia, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E o que a gente nota, e estão chamando isso de disruption, quer dizer, novas tecnologias deslocarão as tecnologias existentes, como já deslocaram no passado, e surgirão mercados surpreendentemente diferentes do que o mercado que nós temos hoje. Principalmente nas três áreas que a gente atua, seria a parte de mobilidade, a parte de agribusiness, alimentação, e a gente está enfocando principalmente na parte de logística, silagem, armazenamento e etc., modelagem de negócios para diminuir o impacto tributário muito forte no Brasil e, ao mesmo tempo, o impacto do custo financeiro. E essa instituição, a RethinkX, assinou um acordo conosco e a gente tem o direito de exclusividade de usar essa tecnologia que eles desenvolveram aqui no Brasil, primeiramente, e depois na América Latina. E eu recomendaria aos companheiros acionistas, para a cultura geral, que assistisse a algumas dessas palestras. São palestras um pouco extensas, né, que não poderiam ser mostradas hoje, sobre as disrupções no mercado de alimento, mobilidade e energia, principalmente. É onde mais a gente estaria atuando. E é impressionante o que vai acontecer, por exemplo, com energia
na próxima década. Já está acontecendo, na maioria dos países, uma busca incessante por geração com fontes renováveis, saindo da parte fóssil, e isso daí muda completamente a matriz energética em poucos anos. Vocês têm observado que nos últimos leilões há uma dominância brutal de gerações solares, de vários tipos de geração solar, e eólica, e uma busca em biogeração, onda, maré, ciclo de rios e etc. As grandes usinas hidroelétricas que foram a salvação da lavoura, aqui no Brasil principalmente, mas em outros países também, se tornaram impossibilitadas. E o uso de combustível fóssil está fora da planificação do planeta, não é uma coisa que dependa de nós todos. Então, esse instituto, aliado a esses parceiros, eu citaria os principais, o CPQD, o LACTEC aqui do Paraná, Copel, Itaipu, Parque Tecnológico de Itaipu, CRNAT, que é da Marinha, o REThinkX, que era do MIT, hoje é separado, a ABDI, que é uma associação brasileira de desenvolvimento industrial, subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a INEPAR, a própria Copel e outras empresas que estão nos ajudando nisso. É um contingente enorme de pessoas. Para vocês terem uma ideia, somente no Parque Tecnológico de Itaipu, são 450 pessoas, entre técnicos e engenheiros, 130 doutores. Então, nós queremos, e eles também querem, adensar a eficiência, porque não adianta ficar só em pesquisa por pesquisa, temos que aditivar muito mais a pesquisa aplicada, ligada ao produto. E é isso que o Instituto pretende fazer com base na experiência passada dessas empresas que fundaram o Instituto. Eu deixaria à vontade dos acionistas e nós liberaríamos essas apresentações de mercado futuro, elaboradas pelo REThinkX, e que nós somos os exclusivos usuários disso daqui no Brasil e na América do Sul. E os senhores vão se surpreender, né? Em fazendo esse tipo de vetor do planejamento estratégico do Instituto, o Instituto, em poucos meses de vida, já arrecadou 34 projetos novos, todos eles de breakthrough tecnológico, inovação, sustentabilidade, tudo dentro do ESG, nenhum com CO2 positivo, sem emissão. E logicamente, o Instituto vai colocar nas empresas, principalmente as parceiras, e quando não tem empresa parceira também, alocar ou oferecer esses projetos a outras empresas que tenham um DNA parecido com o projeto que nós estaríamos apoiando. Nós, nos próximos meses, também daremos transparência a esses projetos que nós estamos envolvidos. Parte deles vão ser alocados nesse programa do Ricardo de futuro de curto e médio prazo, 5 anos, para metade dos 5 anos, e o restante para a próxima década.
e são todos eles que seriam oferecidos à Inepar, projetos de total inovação que não existem hoje operando aqui no Hemisfério Sul, alguns já operando no Hemisfério Norte, mas ainda com baixo uso, e todos eles se preparando para as disrupções desses 3 segmentos principais, né? Alimento, mobilidade e energia. Eu acho que é isso, Ricardo. Eu agradeço aí a gentileza sua de me convidar. É uma satisfação aí rever, não digo, né, porque a gente não está se vendo, mas pelo menos de estar presente aqui numa reunião com vocês. Quero agradecer mais uma vez a colaboração que sempre vocês tiveram conosco. Aliás, aqui na mesa, o Ricardo foi uma adesão extremamente interessante ao Grupo Inepar, porque foi um pouco diferenciado em relação aos outros dirigentes nossos, né? Ele foi indicado primeiramente para o Conselho de Administração, aliás, indicação dos minoritários, né? Atuou como conselheiro da Inepar durante algum tempo e, devido à sua afinidade de pensamento com relação ao presente e ao futuro, a gente acabou convidando esse conselheiro, Ricardo Aquino, para vir nos dirigir durante um período longo, porque ele é jovem ainda. Eu disse para ele que quem entra na Inepar morre na Inepar. Então, ele que não procure outro lugar, porque não vai ter. E ele está muito voluntarioso, né, no sentido desses 3 vetores de desenvolvimento: a experiência no passado, a análise do presente, as projeções de curto e médio prazo de 5 anos e o que vai ser o nosso mercado aí nas próximas décadas. Ele está sendo ficando cada vez mais apaixonado por essas teorias de disrupção tecnológica, e precisamos mesmo. E então a gente tem uma grande confiança no trabalho que ele está e estará realizando nos próximos anos. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Atilano. A gente vai abrir para resposta de algumas perguntas. Vamos dar mais 10 minutos, tendo visto a nossa agenda apertada. E o Ricardo tem viagem também daqui a pouco. E, ao final, o Ricardo faz o fechamento da reunião. Vamos aqui. As perguntas que não foram respondidas, neste momento, a gente fará depois, oportunamente, via e-mail. Bom, primeiro questionamento aqui sobre o recurso da Melville, que não houve o pagamento. Aí aqui eles perguntam se existe alguma multa para a Melville. Contratualmente não existe, né? Já que eu me recordo. Não, uma proposta podem perder o direito do stake and horse, ou seja, da proteção. Eles não depositaram 5%, eles podem perder o direito de ter essa proteção no preço de 15% perante outro competidor que venha participar do certame. A outra pergunta aqui é, em decorrência das UPIs ocorrendo a venda, como será retomada as atividades operacionais? As atividades operacionais continuam, não pararam, tá? Eu não sei de onde foi tirado isso, mas nunca paramos as nossas atividades operacionais e não temos a mínima intenção de parar. Pelo contrário, a gente mostrou aí, embora ainda em números não representativos,
mas a gente triplicou o nosso faturamento do ano passado para esse ano, do ano retrasado para o ano passado. Então, e só esse ano a gente já está com alguns pedidos em carteira que já batem fácil o nosso faturamento de 2021. Então, nossa atividade operacional continua. Uma vez com a venda das UPIs, foi colocado no edital do leilão, que está em processo, que a gente vai fazer um Manufacturer Service Agreement. É um acordo de manufatura onde poderemos utilizar a estrutura que está sendo vendida via UPI, que a gente vai continuar usando, tá? Só vai ser um parceiro a mais nosso. E essa retomada, a Inepar, o grupo Inepar, ele não só fabrica equipamento, ele presta serviços também. E sempre prestamos esses serviços, inclusive na área de óleo e gás, que é na montagem, na desmontagem, na produção de EPCs, que é a engenharia, o procurement, que é o fornecimento, e a construção propriamente dita. E isso tudo vai ser através de parcerias, como eu mencionei lá atrás. E o EPC, ele nada mais é do que prestação de serviço. Eu vou juntar as três pontas, a engenharia, o fornecimento e a construção e montagem, e vou gerenciar isso tudo. Então, a gente só vai voltar a fazer o que a gente fazia antes da recuperação judicial e até durante o tempo da recuperação judicial. Então, não vejo problema nesse meio tempo. Outra pergunta aqui é com relação se já existe algum acordo fechado com multinacionais. Acordos, existem parcerias, e parcerias de mercado. Como eu falei, ano passado nós fomos condecorados como melhor fornecedor dessa empresa multinacional, a qual eu não estou autorizado a falar o nome. Aliás, eu nem pedi essa autorização, mas é uma empresa do setor de energia. Eu não sei se foi pública. Bom, foi pública para o público presente, né? Mas dado que eu não... Mas é uma empresa do setor de energia que opera há muito mais de 100 anos. É a maior do mundo, que começa com G e termina com E. Exatamente. A pergunta seguinte é com relação a gente cita que fizemos acordo com os bancos e precisa da liberação lá dos 200 milhões. Isso. Né? Então, ele dependendo apenas do judiciário. Sim, posso responder aqui que nós já fizemos acordos, estamos no trâmite de assinatura e, na sequência, logicamente, com o trâmite judiciário, tem todo um procedimento do processo. Aí aqui ele diz o seguinte, a resposta já foi aqui feita, que é com relação às UPIs. Tá? Aí ele pergunta por que não vende o estaleiro. Se eu achar um comprador, eu estou vendendo. Não, brincadeira. Sim, é possível. Hoje o estaleiro está arrendado para a Petrobras. Esse arrendamento ele tem mais uns 8 anos, se eu não me engano. Sim, é possível. Tudo depende de negociação. Está no plano de recuperação, a venda. Outra pergunta aqui é com relação ao BNDES. Falávamos em 30 dias para fechar o acordo, já tem mais de 90 dias. Negociação é uma coisa que eu não gosto de colocar data. Vamos buscar o melhor para ambas as partes. Você leve o tempo que for necessário. Tem perguntas repetidas aqui que eu vou estar pulando, mas depois eu posso voltar a reprisar por e-mail. Uma pergunta sobre o setor ferroviário. Deixa eu ver aqui. Qual foi o percentual de conversão de debêntures perpétuas? Muito pequeno, até a presente data. Tá? Percentual, eu não posso precisar aqui. Conversão em ações. Né? Conversão de debêntures perpétuas em ações. Foi muito pequeno. Dívidas em debêntures perpétuas foi aproximadamente 1,4. Nós temos mais ou menos 1,4 bi de debêntures que serão convertidas em ações. Poderão ser convertidas. Poderão ser convertidas a critério do credor.
Bom, tem outra já respondida, que é a perspectiva operacional da empresa. O Ricardo já colocou que com a venda das UPIs permanece as operações. Existem estimativas para serem recebidas ainda em 2022 dos claims? Já acho que seria assim. Claims é muito difícil de você estabelecer, porque são todos ativos judicializados. Alguns em primeira, alguns em segunda, alguns em terceira instância. O que tem acontecido, invariavelmente, é que, dependendo do ponto em que se encontram no judiciário, cria-se a possibilidade de uma negociação com o devedor. Isso é o que tem acontecido na maioria dos casos. É muito difícil precisar se vai entrar alguma coisa. A gente sempre tem perspectivas, trabalha intensamente por isso, nosso setor jurídico, financeiro, trabalha arduamente perseguindo o recebimento disso, porque não é segredo para ninguém, isso propiciou a sustentação da companhia durante esse período de recuperação judicial. Então, a gente tem alguns ativos muito próximos de acontecer, mas é muito difícil de arriscar uma data, porque depende do judiciário e, em algum momento, de negociação com o próprio devedor. Mas, respondendo mais objetivamente, existem, sim, perspectivas claras de recebimento de alguns claims durante 2022. Posso fazer um comentário em cima dessa pergunta, que eu acho importante, e pedindo permissão aí tanto para o Ricardo como para o Cabelo Branco, que está mais velho do que eu, mas mente que é mais novo. O seguinte, tem que haver uma compreensão, nós aqui temos a compreensão clara, mas no mercado é um pouco difícil, e eu reconheço que seja difícil de compreender. Mas é uma excrescência e um vício contábil existente no Brasil, o fato de você ser obrigado a reconhecer todas as despesas, aquelas que houveram e o provisionamento das que irão acontecer. E nós não temos o mesmo tratamento nos recebíveis. Então, por força de normas contábeis e exigências da CVM, no nosso caso, a gente só, aliás, nada de provisionamento, mas quando há um provisionamento é quando já transitou em julgado. Agora, um processo para correr pelas 3 instâncias e considerado transitado em julgado aqui no Brasil, a média está entre 8 e 30 anos. Então, esses recursos que estão entrando agora, advindos de monetização de nossos claims, foram despesas que nós já pagamos, algumas delas há 10, 15 anos atrás, que foram contabilizadas lá atrás e que agora o receitamento delas... Então, não é que seja uma receita operacional, mas é advinda de atividade operacional. Não é um prêmio, não é um bilhete de loteria aí que vai entrar, né? E uma coisa que não sei se o Irajá enfatizou nas suas colocações, o grau de eficácia dos nossos claims, e sem falsa modéstia, não tem ninguém no Brasil que tenha esse rendimento de quantidade de monetização em relação ao valor de face. Então, só para lhes dar um exemplo, na recuperação judicial, na avaliação que foi feita lá atrás, todos os claims da empresa foram avaliados em 680 milhões, se não me engano. E até 2, 3 meses atrás,
tinha sido monetizado 1,2 bilhão, mais ou menos. Monetizado 1,2 bilhão, que não representa 15%, 20% do valor global que nós temos de claims. Então, é um crime não ter uma forma contábil de expressar isso. Vocês que estão no mercado lembram que tinha uma maneira anteriormente de prática contábil que você jogava tudo isso daí em conta de compensação. Então, você previsionava tanto ativo como passivo e fazia essa conta de compensação, o que virou proibido hoje em dia. Então, quando você olha o balanço de uma empresa de bens, de capital, que vendam solução, como o Ricardo falou, nós não vendemos. O equipamento é uma pequena parte do faturamento da vida da Enepar. A parte maior é a instalação, a mão de obra para tornar possível o funcionamento pós-marcha do equipamento, o tempo de garantia que a gente dá, e isso daí não aparece na contabilidade, do jeito que a contabilidade é feita hoje. Então, para que ninguém ocorra num juízo errôneo, mesmo que sem querer, essas receitas que vão aparecer em 2022, 2023, 2024 e 2025 não são bilhete de loteria. É recomposição de equilíbrio econômico de obras que nós entregamos e que estão funcionando há 10, 20 anos atrás. Bom, devido ao tempo, vamos concluir a apresentação aqui. E as demais perguntas e dúvidas colocadas aqui no chat, a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai estar respondendo todas elas via e-mail. Eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, nosso diretor-presidente, para fazer a conclusão da apresentação. Por favor, Ricardo. Bom, mais uma vez, obrigado, Atilano, pela participação especial. Para mim é um privilégio ter esse contato, agora como executivo, né? Antes como conselheiro já o admirava, mas agora mais ainda como executivo, porque eu encontrei no Atilano aqui uma ponta para o futuro, um jovem né, que não para de pensar no futuro, de uma energia fabulosa que está capitaneando aí o Instituto de forma brilhante e nos trazendo, nos colocando uma visão de futuro, e não só colocando a visão, mas materializando esse futuro em forma de negócios, de pesquisas, e que nos possibilitarão, aliás, não só o Grupo Enepar, mas possibilitará a indústria de infraestrutura, a indústria de base a caminhar para o futuro. Então, mais uma vez, eu gostaria de expressar meu agradecimento. Eu gostaria de deixar um último recado aqui da apresentação. Foi muito falado, a gente já se estendeu muito além do que deveria, mas eu entendi que era necessário essa extensão. É o nosso primeiro contato, meu com vocês, e eu gostaria de deixar uma mensagem muito clara aqui. Consistência. Acho que essa é a melhor palavra que vai estar traduzindo o nosso trabalho e a nossa perseverança. E que traduz o passado da Enepar até os dias de hoje. Consistência. Nós entendemos o que vamos fazer, como vamos fazer. Eu só não consigo, eu sei que a ansiedade de vocês como acionistas é grande para saber o quando vai acontecer. O quando. Eu tenho a maior ansiedade, eu estou tão ansioso quanto vocês de colocar isso tudo em prática. Mas, como eu falei lá durante a apresentação, nosso setor não é um setor de curto prazo. Não somos varejistas. Temos produtos e serviços engenheirados.
Então, demanda tempo. E como as nossas saídas, que já estão identificadas, elas demandam de parcerias, que demandam negociação com os credores, que demanda tempo. E como eu falei anteriormente, em resposta a uma pergunta, eu não gosto de colocar prazo em negociação, porque vai ser no melhor prazo possível para que credor e devedor, parceiros em potencial, cheguem na melhor solução. Porque não adianta pressa. Se eu colocar a pressa como o meu fator preponderante, certamente a gente vai estar com uma grande probabilidade de fazer negócios que não sejam bons ou para ambas as partes ou para uma das partes. E a gente não pode se dar esse luxo. Então, de novo, consistência. A gente vai buscar o melhor prazo de negociação, o melhor prazo de parceria dentro do que for possível. Tenho certeza disso. Muito obrigado pela participação de vocês. Realmente é um prazer estar aqui e participar junto com vocês. Que muito em breve, não sei, amanhã a gente pode vir precisar de vocês também. E de mais colegas, mais investidores. Quem sabe no futuro, né, follow-on no futuro, não sei. É possível. É uma das formas de financiamento de empresas e de projetos de infraestrutura. Então, contato com o mercado é sempre muito produtivo e muito agradável. Muito obrigado. Bom dia.